Hoje eu venho falar para vocês sobre o Butô. Butô é uma dança que surgiu no Japão no período pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial. Foi criada por Tatsumi Hijikata e Kazuo Ono. Não vou aprofundar como é que foi essa criação, mas eu posso dizer que é uma dança que rompeu, foi extremamente radical com tudo que se conhece enquanto dança, né, se conhecia enquanto dança no Japão e influenciou muito também o Ocidente. É sempre interessante pensar nessa troca, né, nessa troca entre as estéticas. Então, com um Japão que estava num processo de se abrir muito mais, de receber muito mais influência americana, europeia, novas tendências de arte também chegaram, né, nesses lugares para os artistas apreciarem. E houve também uma relação muito forte, no caso, né, de alguns artistas japoneses, em relação a autores como o Artaud, o Antonin Artaud, tem um vídeo só sobre o teatro e seu duplo aqui, a dança expressionista, o expressionismo da Mary Wigman, enfim. E ao mesmo tempo, o que estava se fazendo também no Japão estava influenciando as artes, né, as artes modernas na Europa. Então houve uma troca muito grande dentro dessas tendências. E no caso do Butô, ele vem exatamente para romper com uma tradição da dança japonesa que sempre foi assim, cheia de muitos códigos, muitos ritos, né? Muita rigidez no sentido da disciplina, uma rigidez disciplinar. A gente pensar um Japão que começa, né, que termina a Segunda Guerra num estado de escombro ali, né, de muita decadência, de muita dor, muito sofrimento. E aí o que o Tatsumi Hijikata e o Kazuo Ono eles vão pesquisar é exatamente o que resta desse corpo, que é esse corpo que está resistindo aos escombros, que não tá, né, ao contrário da Hello Kitty, assim, né? Esse corpo ele não tá absorvendo uma tendência feliz e reconstruída de uma forma ali, está tudo bem agora, vamos lá, vamos ser felizes, vamos... Na verdade, o que o Hijikata, principalmente, né, muito mais do que o Kazuo Ono, ele quer exatamente mostrar aquilo que é grotesco, que é feio, que é o que ninguém fala, que é frágil, que é louco, que é um corpo que ele é um corpo limítrofe, né? Um corpo que está ali naquele limite e que quer cada vez mais se escutar, escutar os seus fantasmas, escutar a sua carne, o seu apodrecer, se conectar com os seus mortos. Então não é uma dança nada agradável, entretanto é uma dança extremamente potente e muito chocante, né? Muito chocante. Então, assim, pensar um pouco o Hijikata, né? Quando as pessoas pensam no Butô, às vezes elas pensam assim, então beleza, então eu deixar aqui o meu inconsciente fluir. Sim e não, né? Sim, no sentido de que ele é uma dança que não tem muitas regras fixas, né? Ele não tem uma estrutura de uma partitura que você vai chegar e vai falar, ok, vamos aqui aprender a partitura do Butô. Isso não existe, mas existe uma profunda série de exercícios que para quem, né, quem tem uma conexão aí, que queira pesquisar, depois eu vou dar uma dica bônus aí no final do vídeo, mas os cadernos do Hijikata, eles são cheios de vários exercícios e exercícios que eram extremamente exaustivos, né? No Butô não existe, na pesquisa da dança desse corpo, não existe uma hierarquização entre o que é humano e o que é objeto. Então, muitos exercícios do Hijikata estavam tentando trabalhar assim uma sensorialidade que
te levava para caminhos não racionais, né? Então, por exemplo, se você se imaginar como um tapete molhado, cheio de insetos, sabe? Então você precisava sentir no corpo o que é também ser matéria, né? Ser objeto, ser natureza, tudo isso faz parte de um processo. Tem exercícios muito específicos em relação a isso que levavam o corpo a um estado ali, um estado de escuta, né, e de potência corporal muito interessantes, assim. E aí, por que o Butô, ele ainda hoje, a gente fala nele, a gente, né, ele é importante para que a gente consiga desbravar aí algumas relações físicas na dança e no teatro. Primeiro, pelo seu impacto estético, né? O Butô, ele é considerado essa dança das sombras, onde existe um trabalho assim de uma estética extremamente marcante, né? Que são aqueles corpos ali pintados todos de branco, não necessariamente, mas que naquele período tinha uma coisa a ver também com essa coisa da poeira, desse minimalismo, desse corpo que ele já não, ao contrário, né, da tradição que é um corpo ornamentado, sempre com, né, roupas muito bonitas, kimonos, máscaras. Ele não, ele era aquele corpo que estava ali trabalhando umas torções, umas expressões em que você ficava, né, ao mesmo tempo te convocava determinadas emoções, mas não era um corpo agradável. Então, o Butô ele vai influenciar também muitos artistas, performers, de entender esse corpo como também esse corpo que está como se estivesse colocando as suas vísceras para fora, né? Olha como a gente é por dentro, né? Não vamos disfarçar nada, não queremos ser bonitos, queremos ser verdadeiros, autênticos. E isso para a dança contemporânea, para a performance, é muito interessante, assim, né? Entrar em contato com essas possibilidades, né, poéticas. E também dentro de uma certa perversidade também, né? Encarando suas questões, suas sexualidades, seus desejos. Enfim, gente, a minha monografia foi sobre Butô, foi sobre um espetáculo específico, uma performance do Ijikata. Eu sou muito fã, assim. Eu gosto dessa coisa mais soturna, mais macabra, que traz à tona o que muita gente quer esconder. E especificamente o Ijikata, eu sou muito, muito fã. Bom, então é isso. Acho que tem essa coisa também, né, de influenciar um corpo que vai falar para além do racional, né? Não tem um discurso de virtuosismo da dança e também ele capta o espectador muito não pelo sentido, né, de entendi a historinha, então você tá sofrendo. Não, não é nada disso. Mas é algo que te toca, assim, um aspecto também às vezes do lúdico, às vezes do poético, muito com o Kazuono, né? E às vezes do, do indigesto, né? Como o, o Hijikata. E às vezes também numa junção com o falecido Tadashi Endo, que trazia em seu corpo, né? Ele faleceu esse ano, inclusive, que é um bailarino maravilhoso também, que teve essa escola com Kazuono. O Tadashi Endo que mescla muito essa beleza e essa morte que está sempre nos pairando, né? Por mais que a gente queira ignorar, a morte ela nos atravessa e ela atravessa os nossos corpos que vão se modificando, né? Por mais que a gente tente negar com, né, procedimentos estéticos, existe um corpo que ele tem uma vida e essa vida também é envelhecer. Então o Butô ele vai também trazer muito isso à tona, né? Com seus Kazuono dançou até os 92 anos, enfim. Enquanto há movimento, enquanto há vida, também há dança
e não pode se ignorar a morte, não é mesmo? Bom, então acho que só isso, né? Tem aí milhares de referências de coisas interessantes para se explorar cenicamente, né? Esse tempo outro também da dança do butô, um tempo prolongado, ele pode trabalhar muito com repetição, ele trabalha com lentidão, enfim, densidades atmosféricas, né, muito diferentes, assim, uma música que pode tanto tá trabalhando com uma música tradicional japonesa, ou também, né, como o Kazuo Ono, que trazia muito uma trilha sonora da música clássica. Então, a trilha sonora é muito presente nos espetáculos de Butô. E aí, assim, o Hijikata, eu vou dar agora uma dica bônus aqui para vocês. Tem o Kunichi Uno, esse autor, ele tem um livro fabuloso sobre o Hijikata que se chama Pensar um Corpo Esgotado. Depois eu vou dar mais dicas de livros sobre Butô. Esse é o que eu queria trazer hoje. Eu vou fazer um vídeo de um outro autor que é um brasileiro, que é o Éden Perretta, que ele também tem um trabalho muito interessante no estudo do Butô. Eu utilizei muito do livro dele para minha monografia, mas esse do Kunichi Uno é fantástico também, tem algumas anotações, tem imagens, tem essa capa fabulosa, que é uma gradinha, tá vendo? E aí é sobre o Tatsumi Hijikata pensar um corpo esgotado. Então, o que é esse corpo esgotado que vai além, que vem à tona, né? E aí, dentro desse livro, eu escolhi, né, um trechinho aqui. Na verdade, vou parafrasear, que é muito interessante, que ele fala que as únicas pessoas, né, que conseguem estar nesse corpo limite, esse corpo caótico, onde vai surgir uma coisa além, são as crianças, as mulheres, os doentes e os loucos, que são esses corpos não hegemônicos que vão deixar vir à tona o frágil, o vulnerável, e assim encontrar uma vida pulsante, né? Possível né? Como o Arthur, que é uma grande influência do Hijikata, gostaria de pensar um corpo contra a barbárie, contra essa mecanização de todos os corpos. Então, se tem algo que eu poderia falar sobre o Butô, sobre a resistência, sobre a radicalidade do Butô, o Butô ele é uma dança da singularidade, né? Cada um vai encontrar a sua singularidade na sua dança. Então, ele é totalmente contra essa industrialização, essa mercantilização, essa padronização, né? Mecanização da arte, do dançar. Nesse sentido, o Butô é extremamente político. Eu resisto à massificação, eu resisto à repetição dos padrões do que as pessoas dizem que é como se deve ser. Como diz aquele poema, eu não vou por aí. O Hijikata não vai por aí, o Kazuo Ono não vai por aí. E a arte, né? Enquanto criação e radicalidade e provocação, também não vai por aí. Então é isso, minha gente. Fica aí meu amor compartilhado pelo Butô. E espero que esse vídeo contribua para que você comece a pesquisar sobre o Butô, veja vídeos no YouTube, veja imagens desses dois autores, leia o livro e até a próxima. Obrigada por vocês estarem aqui comigo.